CPI da Previdência houve representantes do governo. Em audiência da Comissão de Direitos Humanos, participantes criticam reforma da Previdência. E CPI dos Maus Tratos realiza audiência sobre o uso seguro da internet por crianças. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. A CPI da Previdência fez audiência pública nesta quinta-feira para ouvir representantes do governo. O déficit previdenciário e o grande volume de fraudes foram os principais pontos debatidos. O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, reforçou argumentos demográficos. Cada vez mais idosos e menos jovens na população brasileira para justificar as mudanças na Previdência. Um desafio muito substancial para o futuro do sistema previdenciário brasileiro, porque indica um número cada vez maior de pessoas em idade para receber o benefício comparativamente ao número de pessoas em idade para recolher as contribuições. Segundo ele, o ritmo de crescimento das despesas já é muito maior que o das receitas. Nos últimos 12 meses, isso provocou déficit de 172 bilhões no regime geral e de 155 bilhões na Previdência dos servidores públicos só no ano passado. Alguém vai ter que pagar isso, né? Se existe uma diferença entre o total de benefícios, né, e o total de contribuições, esse recurso vai vir de algum lugar, vai vir da sociedade como um todo para pagar. O secretário da Receita Federal, Jorge Rachid, citou as renúncias fiscais como fatores que contribuem para o déficit. Só de 2014 para 2015, as desonerações na folha de pagamento atingiram cerca de 60 bilhões, dinheiro que deveria estar indo para a Previdência e não está. Realmente há um desequilíbrio entre custeio e benefício, até pelo fato seguinte: quando se há uma desoneração de um determinado segmento, os trabalhadores que atuam neste segmento, ao final da sua vida laboral, vai bater na Previdência, ele não vai dizer: olha, eu trabalhei numa área que contribuiu pouco, eu quero uma contribuição menor. Não, ele vai chegar ao final da sua vida e vai requerer da Previdência Social os mesmos benefícios dos demais. O trabalho da CPI, que começou a funcionar em abril, deveria terminar em setembro, mas foi prorrogado por mais 2 meses. O foco daqui para frente, segundo o presidente da comissão, senador Paulo Paim, será principalmente a análise de documentos e cruzamento de dados que foram recolhidos nesses 4 meses de trabalho. Por que eu concordei com 60 dias? Porque o governo está ameaçando em voltar com a reforma e quer votar até outubro, no mínimo, na Câmara dos Deputados. E a CPI, o resultado dela vai ser muito importante para subsidiar os deputados e senadores em relação à reforma. E à tarde, participantes de audiência pública realizada pela Comissão de Direitos Humanos criticaram a reforma da Previdência. Veja na reportagem de Soraya Mendanha, da Agência Senado. Os participantes da audiência divergiram em relação às contas da Previdência apresentadas pelo governo, contestaram o déficit do setor e foram unânimes em dizer que os servidores públicos não são os responsáveis pelo suposto rombo. Para eles, o grande problema do atual governo é focar somente no sistema financeiro, sem se preocupar com as políticas públicas. O que ocorre é que a crise do sistema capitalista, a estratégia de restauração do capital não são as políticas sociais, não é o pleno emprego, mas sim é a destruição dos direitos sociais via políticas sociais. Por quê? Porque agora a dominância do capital não é o capital industrial, mas sim um capital financeiro que não necessita de trabalhadores, portanto não necessita de ter uma política de proteção social ao trabalho. O que o sindicato entende é que o governo, ele tem outra prioridade. E essa prioridade não é política pública. A prioridade do governo
é pagar outros, pagar, por exemplo, a dívida. Ele foi só em 2017, 52% do orçamento foi para pagar a dívida pública. A Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga casos de maus tratos a crianças e adolescentes, instalada há uma semana, realizou nesta quinta-feira sua primeira audiência pública. Um dos objetivos da CPI é investigar e prevenir a divulgação de pornografia infantil, bem como outros conteúdos degradantes envolvendo crianças e adolescentes. O representante do Comitê Gestor da Internet no Brasil apresentou uma pesquisa sobre o uso da rede pelos jovens. De acordo com dados coletados em 2015, 79% de pessoas com idade entre 11 e 17 anos estavam conectadas. O conteúdo sexual não foi o maior risco a que os jovens foram expostos. E o que mais apareceu do ponto de vista dos riscos ligados a conteúdo foram conteúdos de discriminação, seja ela racial, de gênero, questões, crianças discriminadas pela aparência física, enfim. Então, isso apareceu com mais intensidade, chegou a 52% na faixa de 15 a 17 anos. Na sequência aparece o acesso a conteúdo sexual, que apesar de ser o conteúdo que é bastante mencionado pelas crianças, não é o que mais as incomoda. O Comitê Gestor constatou que é baixo o índice de escolas públicas que ensina os estudantes a usar a internet de forma segura. Esse percentual nos últimos 2 anos, principalmente nas escolas públicas, ainda é muito reduzido. Cerca de 20% das escolas promoveram algum debate no último ano sobre o uso seguro da internet, o que de fato é uma política que poderia ser reforçada no sentido de que a escola seja um ator efetivamente mais decisivo nesse tipo de formação quando a gente está falando de cidadania digital. A CPI investiga também o aumento do número de casos de suicídios e de automutilação entre os jovens. E qual a influência de jogos como o Baleia Azul nessa tendência? O representante de uma organização não governamental que busca criar uma internet segura afirmou que as notícias sobre a existência do jogo eram falsas, mas que a ampla divulgação pela mídia pode ter motivado a criação de páginas na internet que incentivam o suicídio. A ampla divulgação que houve e toda a polêmica em torno do Baleia Azul acabou resultando no seguinte: fóruns que não existiam de incitação ao suicídio passaram a existir. Você diria que um sádico que tem prazer no sofrimento alheio pode criar uma lista dessa porque ele tem prazer de ter a notícia de que fulano suicidou cumprindo aquela lista? Sim. Sim. O representante da SaferNet sugeriu um caminho para a CPI, seguir o rastro financeiro das quadrilhas que exploram a pornografia infantil. A ONU identificou que é um comércio ilegal que movimenta em torno de 250 milhões de dólares por ano na compra e venda de imagens de abuso e exploração sexual de crianças. Então, mapear o fluxo financeiro de quem está comprando, quem está vendendo, os estabelecimentos que são utilizados para não só receber esse recurso ilícito, mas também para proceder os mecanismos de branqueamento, de lavagem desses recursos provenientes da atuação ilícita dessas organizações criminosas, é um desafio que ainda está para ser superado no Brasil. Os aliados do governo no Congresso rechaçaram o aumento de impostos para cobrir o déficit das contas públicas. A alternativa do Executivo foi propor a mudança da meta fiscal. É o que você vai ver na coluna de hoje da jornalista Glauciene Lara, que apresenta o programa Salão Nobre. O aumento do déficit nas contas públicas foi o assunto da semana. O governo elevou a previsão de déficit de 139 para 159 bilhões de reais. E esses 20 bilhões a mais exigem uma revisão da meta fiscal que tem que ser aprovada pelos parlamentares. Junto com o anúncio da revisão da meta, o Executivo divulgou que pretende adotar medidas impopulares, como cortes para o funcionalismo público. O governo chegou a divulgar na semana passada aumento de impostos, como a alíquota do imposto de renda para a pessoa física. Mas diante da reação contrária dos aliados no Congresso, Temer desistiu.
O líder do PMDB no Senado, Raimundo Lira, foi um dos que se posicionou contra o aumento de impostos. Em entrevista ao programa Salão Nobre, Lira disse que aconselhou o presidente Temer a não elevar tributos, assim como fizeram outros aliados, entre eles o presidente do Senado, Eunício Oliveira. Raimundo Lira é economista e compara a carga tributária brasileira a outros modelos no mundo, como Estados Unidos e Holanda. O Brasil tem a carga tributária de países de bem-estar social, só que sem a qualidade do serviço público, segundo ele. O senador também falou sobre segurança pública, um tema prioritário para o Senado este semestre. Ele é a favor do endurecimento das penas fixadas no Código Penal, como prevê a proposta de reforma que está na Comissão de Constituição e Justiça. Em todo país organizado, o Código Penal ele é preventivo, ele não é só punitivo, ele é preventivo. Então, se a pena é muito longa, o meliante, o bandido, ele pensa 10 vezes antes de cometer o crime, porque ele sabe que vai passar muitos anos na cadeia. A entrevista completa com o líder do PMDB, Raimundo Lira, você assiste hoje, às 8 da noite, depois do programa Argumento. E no programa Argumento desta noite, o senador Roberto Rocha, que é relator da CPI do BNDES, conversa com a jornalista Tânia Horman sobre o trabalho da comissão. A CPI investiga as operações financeiras do banco. O programa Argumento começa logo depois do Senado Notícias. E nós ficamos por aqui. Outras notícias a qualquer momento na nossa programação e em nossa página na internet. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.